E aí, cidadão, tudo bem? Como é que está? Bom, nesse vídeo, gente, eu vou abordar um pouco mais a questão da entrevista de Marcelo Marques no último dia 27 de agosto na Rádio Gaúcha. No primeiro comentário fixado aqui, eu vou deixar essa entrevista. E também vou deixar, nesse primeiro comentário fixado, o outro vídeo que eu gravei a respeito dessa mesma entrevista com a camisa do Internacional, falando da repercussão que é a candidatura do magnata do pão à presidência do Grêmio e como isso também impacta o Internacional. Eu fiz um paralelo entre as duas perspectivas. Um, entusiasmado pelo novo investimento, pela nova pensamento e maneira de governança clubística, e outro se deparando com sérios problemas administrativos que refletem no futebol e na perspectiva de futuro. Mas assim, o que eu quero focar agora, gente, é pegar essa entrevista e linkar com a nossa vida real. Vamos recapitular. Marcelo Marques, o magnata do pão, quando ele falou que estava desistindo da candidatura do Grêmio, um dos principais motivos que ele falou foi o seguinte, que ele não estava preparado para a política do clube, que a politicagem estava acima do clube, que ele não era feito às negociatas, enfim. O que aconteceu? Bom, gente, vocês vão ver nessa entrevista que o fato que desencadeou todo esse desconforto dele foi uma nominata que chegou até ele com sugestões para os nomes que iam compor a chapa política dele. Ele, na sua espontaneidade, na sua ingenuidade como torcedor, no caso do Grêmio, disse: não, para mim tudo bem, qualquer nome, para mim todos têm valor. Porque na cabeça dele, todos são gremistas, todos estão pelo clube. Aí que ele se deparou com um grande problema. A máquina política. Entendeu? Pessoas que estão lá há muito tempo e que querem continuar lá, que querem ter poder, que querem continuar mandando no clube e que não querem ser mexidos. Isso é muito comum em conselhos deliberativos. Então ele, um homem vindo do ambiente corporativo, um homem de sucesso, ele achou, uma maneira até que me impressiona de maneira ingênua, que todos iam ficar ao lado dele. Então quando ele disse que tanto faz, tanto fez, entre aspas, né, os nomes que iam compor essa chapa política, que achavam que todos eram capazes, que todos eram sinceros em seu amor pelo clube, gente que já estava dentro da chapa dele não gostou. E aí começou a pressão. E ele, como ele mesmo disse nessa mesma entrevista, disse que não era para ele, que ele não estava acostumado. Claro, ele disse com outras palavras, mas na verdade, ele não estava acostumado com as intrigas palacianas, com o corre-corre dos corredores que antecipam os gabinetes, os escritórios, as ligações nas madrugadas, os encontros em lugares mais, não digo sombrios, mas em lugares mais badalados, as mensagens, enfim, o jogo de dissimulação e traição que acontece na política dentro dos clubes. Dada essa repercussão, 48 horas depois, ele fez um anúncio nas redes sociais e declinou do pedido. O que foi feito? Os seus correligionários, amparados pela torcida, pela imensa repercussão que houve nas redes sociais, né? Fez com que ele desistisse. Então foi feita uma habilidade. Olha, Marcelo, você vai pegar toda a sua energia, toda a sua expertise e vai focar na melhoria do clube em si. Isto é, na arena e nos nomes para o time. E toda a parte da política, os arranjos, as composições vão ficar com a chapa. Então o que foi feito, gente? Um homem bom foi, digamos, preservado. Não deixaram que ele saísse da cena política. Isso vem só beneficiar o clube, porque é uma condição especial. Marcelo Marques é um fora da curva.
É um cara bem intencionado com muito dinheiro. Então, pessoal, não vamos nos enganar. Isso só aconteceu, obviamente, porque ele tem dinheiro. É porque ele pode proporcionar ao clube. É o chamado dinheiro novo. Já que aqui no Rio Grande do Sul é muito mais difícil vir uma empresa, um mecenas, comprar o clube, até porque nós estamos atrasados na discussão das SAFs, da questão das SAFs. Então caiu com uma luva para o Grêmio ter um cara desse para ajudar. Mas eu faço uma pergunta pessoal. E o cidadão comum? Porque por aí, gente, existem milhares de Marcelos Marques por aí. Homens bem intencionados que amam, que gostam de uma determinada instituição. Seja ela uma associação de bairro, seja ela uma igreja, seja ela um partido político, seja ela, enfim, qualquer agremiação, pouco importa o tamanho local. A questão é que na sociedade brasileira todos os lugares estão repletos de pessoas maquiavélicas, pessoas megalomaníacas, enfim, que têm mania de poder e que fazem de tudo para se perpetuar. Aí homens como Marcelo Medeiros, como Marcelo Marques, com o mesmo temperamento, espontâneo, sanguíneo, sincero e papo reto, mas não é todo mundo que tem um patrimônio de 1 bilhão. Até mais que isso ele tem. Mérito próprio, porque pelo que eu sei, um homem que começou do nada e chegou onde chegou. Então não tem nenhum ciúme aqui do que eu estou dizendo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Nós só vamos melhorar como sociedade o dia que homens comuns, de bom coração e de boa intenção, chegarem na política ou em qualquer agremiação e eles não serem cozinhados, tomados por essa máquina nojenta que é não a política em si, mas a politicagem. Isto é, locais onde, a princípio, instituições são para servir a todos, onde cada um vai dar o seu melhor num ciclo, numa corrente positiva do bem, onde vão haver ciclos em que pessoas vão entrar, vão dar o seu melhor, e vão dar licença para que outras pessoas façam o mesmo, com outras cabeças, com outras histórias, com outras experiências. A princípio é para ser assim, mas não é que acontece. As pessoas entram lá, se combinam, fazem conchavos, fazem grupos, se blindam, se fazem valer de brechas, de estatutos, de ornamentos, de estatutos, para se perpetuar no poder. E daí o homem bom acaba se afastando. Eu vou contar um caso pessoal, gente, que eu conheço, que eu vi. Durante muitos anos, pessoal, eu trabalhei em supermercado. Eu era chamado promotor de vendas. Eu trabalhava na área de bebidas. E nessa profissão, eu conheci um chefe de loja, não vou dizer o nome dele aqui, porque eu procuro preservar, mas que eu trabalhei muitos anos com ele. E ele acabou se tornando um meu amigo. Inclusive, essa semana eu falei com ele. Pois é, ele se aposentou da função de adjunto, né, de loja, né? No caso, ele era do setor das bebidas, se aposentou, já era um homem de 60 anos e foi realizar o sonho de morar na praia, no litoral, para ficar perto das filhas e das netas. Pois bem, chegando lá, ele, como um homem muito bom, começou a se interessar pelas coisas do bairro, da cidade, da associação de bairros da casa dele, fica conhecendo as pessoas, fazer um contato aqui e ali. Ele acabou, digamos, entrando para um partido político. Mas, primeiramente, ele não se... Digamos assim, ele visava ser candidato a vereador nessa mesma cidade, que eu também não vou citar aqui. Nessa praia, enfim. O que aconteceu? Primeiramente, ele fez campanha para outros. Ele foi correligionário, digamos assim, ele fez campanha para outros candidatos em anos anteriores. Ajudou, se inscreveu no partido, com a promessa de que, digamos, 2, 3 anos depois, nas próximas eleições municipais, ele seria candidato a vereador. Beleza. Vou resumir a história, pessoal. Quando chegou a vez dele, ele já tinha a equipe dele, formada da cabeça dele, e tinha prometido uma determinada verba. O que aconteceu? Realmente, ele ia ser o candidato. Mas daí o partido chegou, ó, fulano, ó, a verba ia ser assim, não vai ser assado,
E desses 10 nomes aí que você indicou para fazerem parte da sua equipe de campanha, por exemplo, vão ser só 5. Por quê? Já tinha outros nomes que iam botar na equipe de campanha dele. Isto é, muito semelhante ao que aconteceu, claro, num outro contexto, o que aconteceu com o milionário magnata do pão Marcelo Marques na eleição do Grêmio, que lhe causou desconforto e fez com que durante 48 horas ele desistisse da eleição do Grêmio. Enfim, mas esse meu amigo, querido amigo, homem experiente, avô, honesto e já aposentado e um sonhador, isso ele tem em comum comigo, tomou-se rasteira do partido. Resumindo, ele fez na época uma nota oficial desistindo da candidatura. O que eu digo para vocês, pessoal? Menos um homem bom na política. Então o que acontece, gente? Quando isso acontecer com milhares de homens e mulheres bons serem desprezados, traídos, pegando fastio da política, não entrando nas instituições para fazer a boa política, que é o que faz um país ir para frente, e quando ficarem lá só os maquiavélicos, os sorrateiros, os trapaceiros, os duas caras, os megalomaníacos, os sociopatas e psicopatas de toda a natureza, nós não vamos melhorar como sociedade. E quando não houver esse resgate do homem comum, do homem bom, para ação política, nós não vamos melhorar como país. E cada vez mais nós vamos ter que esperar aqui um fora da curva, como Marcelo Marques, pinte na cena, com seu status, com seu dinheiro, com a sua força, para, digamos, abrir o clarão nessa selva que é, hoje, essa selva perigosa, cheia de venenos, de erva daninha, de animais, enfim, de perigos de toda espécie, que é hoje a política brasileira. Repetindo, enquanto nós dependemos de gente fora da curva para fazer aquilo que cada um de nós, como cidadãos, como os brasileiros, enfim, eu me incluo nisso, nós deveríamos fazer, nós não vamos para frente. E esse tipo de gente continuará a dominar a política, seja na associação de bairro, seja nas congregações religiosas, seja nos partidos políticos e, enfim, até no clube do coração da gente. E é isso, pessoal. Se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho, deixe seu comentário aqui, me ajuda muito, ajuda a engajar e vamos amanhã retornar para nossas rotinas. E segue o baile. Até a próxima.